Como estamos? Nossa live de hoje, superando desafios. Hashtag bate-papo de cara limpa em todos os aspectos. A gente vai conversar com a jornalista, a comunicadora, a atriz Catarina Martorelli. Ela é de Recife, hoje está no Rio, mas já passou por aqui por Maceió e trabalhou por um longo período. Vamos conversar com ela, saber essa história toda, como que foi, como está sendo, né? Vou colocar aqui o fone, gente. Catarina, já enviei uma solicitação. Não sei se você viu. Vou mandar outra. Catarina. Já outra solicitação. Então, gente, ela é comunicadora, jornalista, atriz. Uma personalidade inquieta. Uma menina, uma garota, que ela é muito jovem ainda, inquieta. Oi! Olá, como é que você está? Tudo bem? E você? Tá Deixa eu bem, ajustar quanto aqui o tempo, né? áudio. Tá me ouvindo bem? Tô sim. Você tá Ai, tá também? ótimo. Tô ouvindo bem. Tudo certo. Catarina, quanto tempo, não? É, muito tempo, Muito Mônica. tempo. Nem sei, acho que uns 3 anos, 4, né, que a gente não se vê, Mas por aí. não sei, não lembro. O tempo tá voando. Catarina, gostaria de começar. Boa noite, obrigada por Boa participar, né? noite. Eu que Porque, agradeço o convite, uma oh, honra mas para é uma mim. honra, Catarina. Imagina, deixa eu ajeitar aqui o ar, porque estava direcionado e eu tenho rinite, menina, é uma coisa. Ixi, eu Catarina, também tenho. a sua vida, você é de Recife, Recife, mas Recife. não parou em Recife. Conta um É, pouco só da fiquei sua até os história. 21, eu acho. Até 21 anos, você ficou em Recife. Acho que é em Pernambuco, né? Até 21. Em Recife até 21, isso. Porque depois eu fui trabalhar no interior de Pernambuco, então, exatamente. Eu acho que até, vamos colocar até 22, 23 no máximo, assim, porque eu fui e voltei. Mas eu saí de Pernambuco mesmo com uns 23 para 24. Eu acho que foi isso. É porque o tempo tá voando, Pois né, é, Mônica? Até a muito matemática a gente nova. fica confusa. Foi, eu É, me formei muito exato. E com nova, essa né? Eu passei logo de pandemia, cara no vestibular e aí já entrei para a faculdade. Então, assim que eu terminei o colégio, eu já emendei para a faculdade, foram 4 anos de curso e já comecei a trabalhar antes mesmo de me formar. Então, foi rápido mesmo. mas conta pra gente um pouquinho sobre esse lado Hum, atriz, porque antes do jornalismo, que muita gente não sabe, eu inclusive não não sabia, sabe. de, de, de pequenininha você já era atriz, já atuava. Então conta essa É, fase, como foi, se foi atuação na escola, como era isso, aí até os 20 anos não foi mais na escola, né? Mas conta. Na verdade, eu estudei numa escola dos 3 até os 11, que é uma escola que ela é em tempo integral. Então, lá a gente tinha acesso a tudo. A gente tinha aulas regulares e obrigatórias de outras disciplinas, como artes plásticas, teatro, musicalização. Então, eu sempre me destaquei muito nessas disciplinas e a gente tinha, era obrigatório, não era algo eletivo que o aluno ou o pai escolhia. Por isso que a gente estudava em tempo Ah, integral. A gente tinha natação, a gente tinha judô, futebol, balé, ginástica rítmica. Então, assim, era uma escola que, né, dá um leque aí de opções e forma o ser humano em todos os aspectos, não só a questão do estudo, assim, do estudo tradicional, formal. né, do formal, exatamente. Então, acho que isso foi muito, muito importante para a minha formação. E eu sempre me destaquei, porque todas as festividades da escola tinham apresentações artísticas, né? O ano inteiro, e eu sempre estava ali dentro dos principais que se destacavam, né? Até hoje, eu já com 36 anos, se eu encontro uma professora, uma tia daquela época, aquela sua asa branca, por exemplo, que eu interpretei uma asa branca, a gente nunca Uhum. esqueceu, então assim, já faz muito tempo. Então, acho que esse período foi muito importante para mim, porque eu fiz isso até os 11, porque eu estudei nessa escola até os 11.
Depois que eu saí, em todas as escolas que eu fui, eu procurei estar nesse meio, porque às vezes havia grupos, mas grupos não da escola formal, né? Aquelas coisas extras, atividades extras, e todas as oportunidades que eu tinha de mostrar o meu talento, seja para apresentar um trabalho da escola, seja para fazer uma apresentação numa festa da escola, eu estava ali também para poder tentar não sair desse meio, porque realmente era uma coisa que eu gostava, e é ainda que eu gosto muito. Então, assim, os trabalhos da escola, o professor dizia, por exemplo, vocês podem fazer um texto, ou vocês podem fazer uma apresentação normal, e eu fazia teatro. Era a única que fazia teatro, todo mundo com cartaz, ou lendo alguma coisa, e eu metia o teatro no meio, eu metia música, então, e os amigos, assim, que topavam, iam junto, né? Então, assim, é uma coisa que eu tenho muitas recordações de muitos episódios assim. E misturado a isso, o jornalismo também, porque se tinha opção de Mas fazer aí um o vídeo... jornalismo foi depois ou já nesse período de escola você Então, também... nesse período de escola já tinha muito, assim, muita gente falava assim, você é artista, você vai fazer jornalismo, é porque eu sempre fui comunicadora, então a arte comunica, o jornalismo também, né? Sim, então, assim, tinha também a coisa de, vamos fazer um vídeo, aí eu fazia a apresentadora do vídeo, sabe? Então, era tudo muito misturado, assim, nesse aspecto da comunicação, tanto da parte artística quanto da informação, de estar sempre na frente das câmeras, né? E não nos bastidores. E como na vida, é assim também, né? Tem aqueles colegas nossos que estão na produção, aqueles que estão na frente, e a coisa acontece. Então, sempre foi assim. E aí, no colégio, eu continuei dessa maneira. Quando eu fiz a faculdade, ainda criança, eu já queria vir para o Rio para estudar, para fazer tablado, para fazer os cursos mais renomados do país, mas assim, não deu, eu não sou uma pessoa de família rica, sempre fomos de classe média baixa, e filha de professora, mãe solteira, então tudo com muito sacrifício, né? Então eu tive que me virar no Recife mesmo, e aí fiz o jornalismo, não sei, não foi uma coisa assim, vou fazer artes cênicas ou jornalismo, não. Engraçado porque eu não pensei na opção de fazer artes cênicas, sabe? Eu queria só comunicar, assim. E aí fiz o jornalismo. Na faculdade eu continuei fazendo teatro, porque a faculdade tinha um grupo de teatro, eu fiz um pouco. E também fiz uma especialização por fora de um grupo de atores que tem no Recife. O Recife é um polo cultural muito, muito, muito grande. E eu fiz também, que foi até um dos grandes cursos que me possibilitou tirar o registro profissional como atriz. Porque eu tenho também, né, o registro no Ministério do Trabalho como atriz, não só de jornalista. Né? Que bom. Aí você... Pois é. Mas essa sua alma sempre foi muito inquieta. Você não se sentiu só confortável em Recife. Então, como foi assim? Porque você trabalhou, inclusive, aqui em Maceió também, né? Mas antes de chegar a Maceió, você foi para vários lugares. O que é que lhe inquietava? O que é que você buscava? Eu sempre quis mais, assim, eu sempre fui uma pessoa que eu cumpro as etapas e não acho que me dou satisfeita. Eu acho que na vida tudo é etapa. Se meu objetivo é esse, é o meu objetivo de agora, ele não é o objetivo final. Porque a vida da gente, ela não termina, até que um dia a gente parta dessa aqui. Então, eu sempre busquei alcançar degraus. Então, eu buscava o próximo degrau. Quando eu chegava no próximo, eu queria ir para o segundo. E depois eu queria ir para o terceiro. E eu sempre fui assim. Então, quando eu me formei, eu estagiei desde cedo. Foi muito importante para mim. Trabalhei em jornal impresso. Depois, eu peguei um estágio numa produtora de vídeo, que tinha um programa específico para televisão, para uma afiliada do SBT, no Recife. Eu fui repórter desse programa, mesmo sem ser formada ainda, o que foi muito bom para mim, porque eu já me destacava muito nas matérias de televisão da faculdade. E aí, depois, eu engatei nos meus últimos 6 meses de estágio na TV Universitária do Recife, que é afiliada da TV Brasil. E lá eu fui a estagiária, ou seja, como era uma emissora que nós precisávamos ter registro, enfim, né? E eu acho justíssimo. Eu não estava na frente das câmeras, ficava na produção, mas precisando de mim, eu ia ali fazer uma reportagem, mas sem aparecer, claro. E aí, no meu primeiro dia de formada, me graduei num dia, no dia seguinte a minha chefe me chamou.
aí disse, a gente quer contratar você como repórter. Que Então eu já me máximo. formei empregada, né? O que Uhum. foi muito, muito especial para mim, porque eu não passei por aquele período que muita gente, infelizmente, passa do desemprego pós-graduação. E Aham. aí eu engatei, fiquei 2 anos lá nessa emissora, até que, como o jornal, como é uma TV pública, né, federal, o jornal dela era privado, era bancado por uma empresa privada. E essa empresa deixou de patrocinar esse jornal. Então o jornal acabou, ou passou um tempo. E aí todo mundo foi demitido, porque a gente trabalhava dentro da TV, mas éramos funcionários dessa empresa que bancava o telejornal. Uhum. E aí todo mundo foi demitido. E aí, beleza. Só que aí logo depois surgiu uma vaga para mim em Maceió. Na verdade, assim, em Maceió não, perdão. Em Caruaru, Em que é no Caruaru. interior, de Pernambuco, para afiliada, né? Eu sempre mirei trabalhar numa grande emissora e a Globo sempre foi um objetivo para mim. E aí, uma afiliada para mim ia ser muito, muito importante para continuar. E aí eu fui para Caruaru e fiquei lá 2 anos morando em Caruaru. Ainda estava perto de casa, mas morava lá porque não dava para ir e voltar todo dia, né? Então foi É. muito importante para mim. Caruaru é um grande centro, né? É a capital do Agreste, que a gente fala assim, de Pernambuco. Então tem muita visibilidade nacional também. Então, assim, eu engatei muito bem, eu muito novinha, assim, com aquela voz infantil, fazendo o Jornal da Globo, mostrando São João, sabe? Então foi muito, muito bacana. Ah, E aí depois. eu acho tão questão de preconceito com essa história de voz infantil, jeito infantil. Eu acho que já mudou muito isso, sabe? Graças a Deus, Sim. porque às vezes você É o deixava de natural, né? emplacar porque a Sim. voz, não, a voz é a voz. É. É a sua identidade também, né? É Mas nem todo verdade, mas mundo eu era aceita muito isso. novinha mesmo, né? Assim, eu não Sim. tinha ainda uma Você não tinha o identidade. traquejo, talvez, E a né? A maturidade, né? Porque a voz maturidade da e tal. gente a gente pode usar a nossa voz da maneira mais adequada, né? A Sim, gente sim. tem um controle maior sobre ela, não para que fique mais grossa ou mais fina. É. E aí, mas eu era ainda muito menina, né? Assim, eu até ficava brava porque eu ia entrevistar as pessoas e perguntavam se eu era estagiária, porque eu sempre tive uma fisionomia muito infantilizada, mesmo já com 20 e poucos. E aí, mas assim, foi muito, muito, muito especial. Só que eu já comecei a ficar inquieta, porque assim, eu tava numa emissora, eu fiz tudo ali dentro e eu Você não queria chegou a continuar fazer o ali. tudo que você fala, é o externo, ou você O apresentou, chegou externo. ao Eu externo? apresentei só numa folga, numa doença aí da apresentadora, que eu precisei de última hora. Me ligaram, você vai vir apresentar. Eu nunca tinha apresentado na vida. Eu tinha apresentado 2 vezes, eu acho, na TV universitária no Recife. Mas para mim era como se fosse uma coisa muito nova. Mas eu não era, eu sempre fui repórter, eu sempre fui da Uhum, pauleira, do dia a dia, da uhum. ralação, de correr, enfim. E aí, mas eu fiz de tudo assim, porque eu viajei muito, eu fiz todo tipo de matéria, eu fiz especiais, eu fiz o dia a dia, eu fiz tudo, né? E cheguei a fazer matéria para a rede, né? Que é o grande É. desejo, assim, né? A gente ter uma visibilidade nacional. E eu estava começando a ficar muito inquieta e eu sempre busquei, assim, fazer contatos o tempo inteiro na minha carreira. Eu nunca fui aquela que me acomodei no lugar onde eu estou. E aí, soube de uma oportunidade na afiliada do SBT no Recife e resolvi me jogar. Sabia que era só uma prestação de serviço, eu era funcionária, né, nessa afiliada da Globo, mas eu acho que na vida, quem não arrisca não petisca mesmo, é um ditado que eu acho assim que até me guiou, né, na prática durante todos esses anos, porque eu acho que você só sabe como vai ser se você tentar. Ficar só É. imaginando não vai te levar a lugar nenhum. E aí eu fui, prestei serviço lá por 2 meses, eram 3, mas aí nesse período que eu fui, teve uma grande demissão em massa na emissora, e Nossa, a claro que gente os sempre primeiros, enfrentando isso, né? Eu nunca era um sempre. tal de trem de alegria na minha época. Todo janeiro era um monte de gente para fora. Aí depois contratava novamente. Mas é uma profissão sofrida. As pessoas pensam que é um Muito. glamour, mas Oh, o glamour está longe. não existe. É ilusão, né? É.
É Glamour da ilusão. luz. Aí teve demissão, uma demissão em massa, é um sistema, né? Sistema Jornal do Comércio, que é um sistema que tem vários veículos de comunicação. E aí houve uma demissão em massa, demitiram muitos funcionários, mas claro que os primeiros da lista eram os prestadores de serviço. Então eu fui para passar 3 meses e acabei ficando só 2. E aí me vi desesperada. Falei, e agora ferrou, o que eu vou fazer? Aí o meu chefe da afiliada da Globo, que eu tinha saído, falou, ó, tem uma vaga em Maceió. Só para um mês, porque o repórter tá doente, sei lá, eu não lembro exatamente o que que era. Eu nunca tinha ido a Maceió na vida. Maceió é do lado, né? Mas eu nunca tinha pisado, mas eu não conhecia absolutamente ninguém. Mas viram meu material, mandei vídeos, a gente naquela época mandava DVD, e aí gostaram e falaram, beleza, pode vir. Eu disse, ah, que ótimo, tá bom, ok. E depois eu falei, e agora? Como assim eu vou? Vou dormir onde? Vou morar onde? Não tenho dinheiro. Comecei a procurar, comecei a ver que eu não tinha condição de pagar um lugar para ficar, porque, enfim, Maceió, nós sabemos que por temporada é para turista, eu não era turista, não tinha grana, e aí foi complicado, mas eu acho que quando a gente busca, tudo que a gente busca vem pra gente, quando a gente, né, é do bem e as coisas fluem com Quantos pensamento anos você otimista. passou aqui? Quantos 8, anos? Foi muito 8 tempo. anos. A Fábia, que é nossa colega também, lá de Porto Velho, ela disse que o fantasma das demissões lembra meus tempos de Gazeta. Menino, era o que mais tinha. Os meus também. O É, povo né? achava que era um glamour, que era uma Oh, meu coisa. Deus. E a gente só vivia na corda bamba, sem saber se estava ou não estava, porque foi, não foi. Sim, Era isso constante. Sim, 8 anos imagino. aqui. 8. Mas Eu fui para passar um mês, fiquei 8. 8 anos. Mas você também É. ficou 8 anos porque você fechou o ciclo ou porque assim aconteceu alguma coisa aqui e tiveram que demitir ou alguma nesse gênero? Ou Não, você não, eu fechou o que seu pedi para ciclo? sair. Eu desde que entrei, eu tentei buscar mais um degrau. Então, assim, eu estava numa afiliada da Globo. Meu objetivo era uma cabeça de rede, que é a Globo mesmo, né? Porque são Uhum. empresas distintas. Então, a Exato. gente só tinha 5 Globos no Brasil e eu queria uma delas, principalmente ou Rio, ou São Paulo ou Brasília. Então, a cada férias que eu tirava, eu dava um jeito de ir para uma dessas emissoras por conta própria, fazia meus contatos, porque eu fazia muita matéria para a rede já, e aí passava uma semana ali acompanhando, fazendo contato, sentadinha, vendo, me apresentando, falando, ó, se tiver uma vaga eu quero vir, se tiver, né? Então, eu sempre fiz isso, me virando, porque com salário de Se jornalista a gente sabe que não fazendo pode estar... notar, né? Se fazendo Porque notar. quem é que vai saber que eu existo? Se Né? Eu você não se preciso me mostrar a fazer... ninguém. Não tem, as pessoas acham que as coisas caem do céu. Isso não acontece, né? Tudo é fruto de esforço, tudo é fruto de você mostrar, olha, eu quero, né? Eu sou essa pessoa, eu tenho essa trajetória, eu quero mostrar que eu posso fazer. E aí eu fiz isso durante todo esse tempo que eu estive em Maceió, inclusive em Brasília, eu fiz isso também. E sempre esperando e fazendo contatos. Eu não era uma vez no ano, eu passava o resto do ano, e aí, tudo bom, lembra de mim? Fui aí, parará. Sempre fiz isso e continuei ralando muito para me tornar cada vez mais visível nos jornais de rede, até que quando eu achei que a coisa não ia acontecer, no comecinho de 2017, me ligaram de Brasília, dizendo, ó, você ainda quer vir para cá? Se lógico que eu quero. E aí surgiu uma oportunidade para passar 2 meses, né, num sistema de intercâmbio que a Globo tem, que eles pegam repórteres das afiliadas para cobrir algum repórter deles que está ausente. E Mas seu você vínculo não empregatício fica com onde você fica com a está, né? emissora Com a base, emissora onde que você lhe tá. cedeu. Isso. E Mas isso aí tinha eu um fui. período que você poderia ficar, esse tipo de Só contrato? 2 meses. Ah, Só tá. 2 meses como intercâmbio, né? Mas claro que eu não queria ficar só 2 meses. Então, claro É, que eu queria dar o melhor de mim para poder ficar. E aí, quando estava perto de terminar, eu já não queria ficar mais em Alagoas. Eu já sentia que aquilo era muito pequeno para mim. Eu sempre quis desafios e eu não tinha mais desafios porque o dia a dia começou a ficar. Por mais que você tenha uma matéria diferente, uma coisa assim, mas a estrutura não muda, né? É uma emissora pequena, a gente não tem recursos, a gente ganha muito pouco para trabalhar demais, então as coisas é, vão cansando, né? Então a gente vai é. querendo mais desafios. Pelo menos eu sou assim. Tem gente que se acomoda, tá tudo bem, obrigada, tudo bem, É respeito, cada mas eu um, não é. sou assim. E aí eu fui para Brasília, passei esses 2 meses, quando estava acabando, eu já comecei a ficar preocupada, trabalhei muito, e aí disseram, olha, a gente gostou muito do seu trabalho, e a repórter que está de licença, que você está no lugar dela, vai precisar de mais 3 meses de licença.
como é que a gente pode fazer? Eu falei, e agora, né? Aí eles falaram, mas só são 3 meses, então, para você pedir demissão e ter que, né, ficar sem emprego, aí consegui tirar uma licença sem vencimentos da Gazeta. E aí eu fui contratada pela Globo Brasília como prestadora de serviço durante esses 3 meses. Aí eu já era uma pessoa que recebia por Brasília, né? Enfim. E aí fiquei lá esses 3 meses e lutando para surgir uma vaga. Assim, eu comecei a ficar muito angustiada, porque eu não queria, eu já tinha uma certeza absoluta de que eu não queria mais voltar para Alagoas. Não porque eu não gosto, eu amo essa cidade, de que assim, Sim, meu mas Deus. era outras Mas a questão áreas, né? profissional, sim, profissionalmente eu não queria mais de verdade. E eu tinha experimentado algo melhor, né? Quando você experimenta algo melhor, você não quer voltar para o que é pior. É óbvio, assim. E aí foi quando disseram que ela já ia ter o bebê mesmo, ela estava de licença médica por conta de uma gravidez de risco. E aí perguntaram se eu não queria ficar por mais, com um detalhe, eu seria contratada, sim, mas por um período curto, né? Contrato Eu não determinado. que é por prazo determinado. Aí eu nem pensei 2 vezes, falei, claro que sim. Né? Por que eu vou pensar no ir daqui X meses? Não posso viver em prol disso. Então eu estaria até agora, 3 anos depois, ainda na TV Gazeta, se eu não tivesse arriscado tudo isso. Então aí foi quando de fato eu pedi demissão, peguei minhas coisas e fui para Brasília. E aí fiquei mais 7 meses, então foram 11 meses no total de TV Globo para quem ia passar 2. Lhe deixou angustiada porque você sempre estava próxima do fim. Sabia que ia até o fim. Aquilo deve angustiar, né? Você, meu Deus, enquanto não vai chegando, a gente não vai pensando. Mas quando vai chegando perto, e aí? Muito. Né? Muita angústia, muita. Isso aí é fato. Por mais corajosa que você seja, por mais determinada e positiva que você seja, existe uma coisa que é a burocracia, que é o prazo, e isso você não é você quem manda, né? Quando depende da gente, a gente faz tudo que pode. Então, no que dependeu de mim, eu fiz e graças a Deus eu fui conseguindo esticar esse prazo. Mas eu só ficaria se essa pessoa ou alguma outra pessoa saísse da emissora, né? Porque a vaga não pertencia a mim. E de fato isso aconteceu. As pessoas voltaram, né? A pessoa que eu estava no lugar voltou e não teve vaga para mim, eu tive que sair. Aí bateu o desespero. Aí você estava num lugar que não tinha ninguém, tinha aluguel para pagar, tinha, enfim, provavelmente. Tudo. E aí, como você fez? Você ficou quanto tempo desempregada? Então, depois da Globo, eu acho que 2 meses. Foi o tempo que eu fui a São Paulo e ao Rio para tentar mais contatos, né? E aí, quando eu voltei, eu consegui uma prestação de serviço na TV Justiça, que é do Supremo Tribunal Federal. E aí foi uma experiência muito bacana. Sabia que era uma prestação, mas enfim, naquele momento eu precisava de qualquer coisa dentro dos padrões que eu estava, financeiros, para poder sustentar a situação que eu tinha naquele momento. E aí fiquei lá, gostaram de cara do meu trabalho, com uma semana disseram que iam me contratar, o que foi maravilhoso para mim, porque é um lugar muito bom de se trabalhar. Era um desafio novo também, não é que eu seja uma pessoa que amo fazer ou política ou justiça, mas eu estava fazendo o que eu gostava, que era comunicar, e estava num desafio diferente, as pessoas gostavam de mim, eu tinha condição de trabalho, então foi maravilhoso. Só que mudaram, como mais uma vez, é vinculado ao governo, né? Não é uma coisa privada, então tem aquelas coisas de que muda diretor, aí tira fulano, bota Beltrano, né? Então essa pessoa que falou que ia me contratar, ela acabou tendo que sair, e aí quem entrou no lugar dela tinha a pessoa dela para colocar naquela vaga e eu não fiquei. E aí já foi mais outra angústia, difícil, porque eu nunca pude juntar dinheiro. O jornalista tem, né? Pelo menos a gente que somos jornalistas meros mortais, não aqueles ícones que ganham salários exorbitantes. Eu nunca tive condição de juntar dinheiro. Então, sempre foi assim, eu recebia para pagar minhas contas do mês, recebia para pagar minhas contas do mês. Então, era muito complicado. Aí, eu comecei a me ver muito preocupada, porque as opções que eu comecei a ter de trabalho em Brasília eram opções que não me sustentariam lá na cidade. Ou seja, mesmo que eu topasse ficar, eu ia
criar um problema muito maior para mim, porque eu não teria como pagar o aluguel que eu estava. Então, ou eu saía... O custo de vida lá é bem alto, né, Catarina? É mais alto do que Maceió, mas assim, não chega a ser, as pessoas acham que se equipara a Rio e São Paulo, de jeito nenhum. Assim, Brasília é bem aquém do Rio e de São Paulo, mas é superior a Maceió, sim. Embora que eu sempre, assim, não muito, eu sempre consegui. É que assim, quando você ganha mais, por exemplo, eu nunca tive carro na minha vida. Nunca. Né? Eu nunca, mesmo trabalhando em televisão, as pessoas acham que a gente ganha muito, eu nunca tive. Em Marcelo, eu nunca tive, eu nunca pude comprar. Porque eu sempre morei de aluguel. Se eu morasse com minha mãe, se eu morasse com meus, né, com minha família, a gente consegue ainda. Mas em Brasília, Juntar. eu passei a receber melhor. E o que é que eu fiz? Eu comprei um carro, por exemplo, para mim, né? Que então, é uma naquele família, momento, né? que é uma família. Uma família nos gastos. Isso, então eu tinha mais gasto. Não é que Brasília você tem um custo de vida tão elevado assim, mas eu passei a ter mais gastos, porque eu passei a receber mais e querer mais qualidade de vida para mim, o que é natural. Mas então aconteceu isso, e aí você começa a se ver numa situação que você tem que dizer não para algumas propostas, mesmo você precisando, porque se você disser sim, você vai entrar num buraco ainda maior, e a gente tem que ser responsável. E aí comecei a ficar mais preocupada e fazia muitos contatos, enfim, me estabeleci um prazo. Disse, não, se eu não conseguir até dia X, eu não tenho condição mais de ficar aqui, vou arrumar minha trouxa e voltar para o Recife, que era tudo que eu menos queria na minha vida. Aí, quando eu tava assim, no dia seguinte ligar para agendar a mudança, surgiu uma oportunidade no Sistema Brasileiro de Agronegócio, que tem o canal do Boi, que passa em todas as... É parabólica, né? Passa no Brasil todo, que trabalha com agronegócio, com agricultura. É como se fosse um grande globo rural, né? 24 horas por dia, mas que também tem toda a parte de economia e de política. E eles têm um correspondente em Brasília. Um repórter como correspondente. A sede deles fica em Mato Grosso do Sul. E eles têm sucursais espalhadas pelo país, correspondentes, e tem sempre um em Brasília. Eles estavam sem repórter em Brasília. Aí, assim que eu mandei meu material, eles já aceitaram de cara, porque, né, uma grande experiência. E aí eu já comecei a trabalhar na semana seguinte. Então, foi realmente, assim, um grande alívio. E foi mais uma experiência interessante, completamente diferente de tudo que eu já tinha feito. Porque ali eu estava, de fato, no centro da capital federal. Porque eu estava no Palácio do Planalto, na Câmara dos Deputados, né? Coisa que eu nunca tinha feito, porque mesmo na Globo eu não fazia política, eu fazia mais a parte local. E mesmo que as matérias fossem nacionais, eram coisas que aconteciam na cidade e que a minha matéria acabava indo para a rede nacional, mas não de assuntos de política. E aí foi bem interessante também essa experiência para mim, assim. Achei muito válida. E lá eu fiquei 1 ano, quase, no canal do Boi. Agora, eu queria saber, antes de você dar continuidade a Brasília, você é muito nova, você já foi morar sozinha. Eu também morei só nova e não é fácil. Não é fácil, né? Não é fácil por N fatores. E principalmente numa cidade totalmente diferente. Porque você foi da casa da sua mãe, você começou a morar só no interior, depois veio de novo para Recife, depois veio morar só em Maceió, depois foi morar só em Brasília. E cada lugar desse só, às vezes você está só, completamente só. Porque as pessoas nem sempre ajudam, nem sempre, enfim. E como é que foi isso, esse ciclozinho? E em Brasília, que as pessoas talvez não sejam tão calorosas, eu digo assim, entre aspas, porque né, tem as pessoas mais afáveis, mas que não são tão calorosas e isso pesou mais. Tem uma pessoa aqui, o Pedro... Não foi Pedro, que estava dizendo quem é o Rodrigo. Atriz? Não, Pedro Oliveira. Essa atriz é a Catarina Martorelli, jornalista, comunicadora. Não, enfim. O Pedro me conhece. Ah, tá. Porque ela disse quem é essa. Que ele disse quem é essa, eu pensei que não. Eu acho que ele falou de brincadeira, né? Será? Bom, como é que foi essas suas escolhas, o morar só? Porque no começo, quando eu morei só, também muito jovem como você, não é fácil. Pesa tudo. Não é. A gente, quando sai da casa de mãe, pai, né, na casa da família, até o sabonete e o papel higiênico pesa, que a gente acha que cai do céu. Assim, não é que cai do céu, a gente sabe que vem das mãos, mas
A gente não Claro. quantifica isso, né? Mas quando Não. começa a É, morar sozinha, você vê que o papel higiênico, o sabonete, o shampoo, a pasta, tudo tem um peso. E um peso é enorme. Porque enorme. esse é um preço da liberdade, mas é um preço da liberdade alto. Como foi, Alto. como foi isso com você até chegar a Brasília? E depois a gente continua do canal do Boi para onde você foi. Tá, do ponto de vista financeiro foi difícil porque eu não tinha essa experiência. Então, eu passei momentos muito difíceis de não ter controle sobre os gastos, né? Eu venho de uma criação que eu tenho uma mãe e uma avó, minha avó já partiu, mas eu fui criada pelas duas, de uma mãe extremamente pé no chão e de uma avó extremamente no ar. De uma mãe extremamente controlada e de uma avó completamente destrambelhada, né? De uma avó muito consumista, muito vaidosa e de uma mãe muito pé no chão. Então, eu vivia nessa ambiguidade dentro de casa e eu não tinha, assim, eu tinha algum controle no sentido de que eu comecei a trabalhar muito cedo, já adolescente, eu já fazia as minhas coisas fora do colégio. Eu dava aula particular, eu fazia recreação de festa infantil, então eu sabia o valor do dinheiro, até porque eu venho de uma família de muita relação. Minha mãe me criou sozinha, mãe solo, né? Nasci na década de 80, o que já era muito difícil, É professora nesse verdade. país que ganha muito pouco, então eu sempre vi o sacrifício o tempo inteiro dentro de casa, né? Eu nunca tive luxo, eu nunca tive o que eu pude. Tem gente que fala assim, ah, é paparicada, não sei o que, as É, pessoas não, veem uma imagem, ninguém sabe, assim, não. né? As pessoas inventam coisas da É, cabeça é. delas, né? Porque às vezes a gente tem um jeito, uma Porque é coisa, mais mas que. cômodo inventar. É mais Exatamente. cômodo achar sobre a vida do outro, né? Exatamente. Então, assim, eu estudava numa escola de pessoas muito ricas, porque minha mãe era professora dessa escola, eu era a criança pobre da escola, era a única que andava de ônibus. Eu e as outras pessoas que eram filhas de professores, o resto andava de carro blindado na década de 80 e 90, que era algo raríssimo, né? Uhum, uhum. Então, assim, eu sempre vivi nessa situação de contrastes e sempre soube do valor do dinheiro dentro de casa. Então, claro que foi difícil, por mais que a gente saiba, mas eu tinha o meu dinheirinho extra, né? Porque eu fazia as coisas fora da escola, mas aquilo ali não era para o meu É, sustento, não, não né? Era para o pesava, meu era para extra. o seu Não, era lazer, para eu ir para um cinema, para eu ir para cinema, peça é. de teatro, porque eu gastava, eu torrava todo o meu dinheiro em peça de teatro. Todas as peças que tinham no Recife eu ia assistir. No final, ainda queria falar com os atores para conversar com eles, para saber como é e pá, pá, pá. Então, eu não tinha essa noção. Então, assim, eu fiz muitas coisas erradas nesse período. Fiz e eu reconheço isso, né? De não saber Tipo lidar. o quê? Nossa, Conta pra gente, assim, tipo o um quê? cartão de crédito. O meu cartão de crédito tem um Ah, limite de tanto. Se eu tenho um limite de tanto, é porque eu posso gastar tanto. ai, Mas eu não sim. ganhava esse tanto, né? E aí você se vê numa situação que você, meu Deus, assim, desesperadora, né? É. Porque você começa a perder o controle e aí de chegar a ponto de ter que ir num Procon e pedir para negociar essa dívida com a empresa que você está devendo, por exemplo, né? Uhum, uhum. Então eu tenho consciência de tudo isso e não me envergonho de falar porque eu Não, eu acho que também estamos não. Acho. todos sujeitos a isso, E sabe? é assim, Então, eu acho que até a qualidade do que a gente come logo que a gente vai morar sozinha é um pouco diferente do que hoje você se alimenta, né? A gente, total, né, total e assim, a gente total. buscava também as coisas mais em conta e tudo isso, né? Mas Não, muda tudo. muda tudo. Mas E essa. o morar só em si, né? Só para terminar de responder a sua pergunta, o morar só em si não foi difícil para mim, talvez porque desde criança eu fui muito independente. Como minha mãe precisava trabalhar e só tinha a mim, eu não tinha com quem ficar. Muitas vezes ela me deixava, eu muito criança ainda não tinha nem idade escolar. Minha mãe me deixava numa escola que não tinha turma para mim e eu ficava no parquinho para ela ir trabalhar. Eu sempre precisei resolver minhas coisas. Eu adolescente, eu andava de ônibus sozinha. Eu tinha que fazer as minhas coisas sozinha, Uhum. sempre. Então eu sempre fui muito independente. Talvez por isso eu não tive uma dificuldade tão grande de morar fora de casa. Claro que assim,
À medida que você vai se distanciando mais, porque eu fui morando em cidades mais distantes, você vai sentindo mais em alguns momentos, né? Quantos aniversários eu passei longe da minha família? Quantos natais? Quantos réveillons? Quantos réveillons as pessoas se divertindo em família e eu fazendo a reportagem do pessoal se divertindo em família. Então tem tudo isso. Eu usava muito a televisão para ter voz dentro de casa. Você usava, você ligava? Muito, não. Eu só chegava em casa e ligava a televisão. Falando, eu não prestava nem atenção. Totalmente. Quando a televisão, quando faltava energia, meu Deus, era um desespero. Também, Porque era ali que eu sentia que eu tava só. Mas assim, no geral não, porque a primeira coisa que eu fazia em casa, entrava em casa, ligava a TV, acabou, só desligava pra dormir. E às vezes não, às vezes dormia com ela ligada. Então, eu sempre gostei muito de televisão, isso é um fato, mas ela era uma grande companhia pra mim. Meu Deus do céu, podia faltar até comida em casa, mas não a televisão. E você, a questão de cozinhar, você cozinhava, você sempre comia fora? Eu me virava, não, meio a meio, assim. Eu sempre me desenrolei. Eu nunca fui uma pessoa que gostei de cozinhar assim, nossa, eu amo cozinhar. Até porque. Não. E assim, você fazer um grande prato para uma pessoa, pelo amor de Deus, não tem o menor sentido para mim. Não dá vontade. Então eu sempre me virei, assim, nos omeletes da vida, nas coisas mais práticas. Você não vai me ver cozinhando um feijão. Primeiro que eu nem tenho essa estrutura para fazer um feijão, uma panela de pressão, até medo de panela de pressão. Mas assim, eu sempre me virei. Comia fora, mas não o tempo todo. Assim, muitas vezes eu tinha que me virar em casa e com o pouco que eu tinha, porque eu precisava economizar também em alimentação. Alimentação é muito caro. Você comprar uma bobagem no supermercado, você gasta muito. Então, assim, eu sempre comi dentro do que eu pude. Quando eu tava na rua, sei lá, não tinha almoçado, porque não tinha almoço em casa, tava na rua, e aí tava com a equipe e tinha sei lá, um lugar que eu podia comprar uma coisa, tipo uma torta de frango, que é um lanche, mas que eu pensava, tem frango, tal, vamos lá, né? Era assim, vou me virando, mas eu sempre consumi muita fruta, então isso é bacana, né? Eu sempre procurei tentar suprir aquilo que eu não consumia dentro de casa, né? De alguma maneira. Porque eu não. E eu sempre morei em apartamento muito pequeno, então às vezes era frigobar, não era geladeira. Então, como é que eu vou comprar carne, frango? Não tem lugar para colocar. Não, então não tinha condição. Eu tratar e nunca quis aprender. Eu chegava no açougue e pedia para quando eu tinha que comprar, né? Assim, aí eu pedia para vir tudo fatiadinho, tudo direitinho, só para eu ter o trabalho de fazer aquele bifinho, aquela coisa assim. Mas também muito ampassando. E a gente vai assim, mobília também, a minha primeira mobília, menina do céu, era tão vagabundinha, tão chifrinzinha. Porque você talvez tenha já morado, já pegou uma época em que apartamentos e tal já eram alugados com móveis, né? Exato, o que foi muito bom para mim. Sim. E você nunca teve um apartamento para você mobiliar, não é isso? Você às vezes, não, exatamente. Às vezes eu comprava coisas muito pontuais, assim. Mas como eu me mudava muito, acabou que eu me acostumei com o fato de morar, né, em apartamento imobiliado. Então, assim, em alguns momentos eu me arrependo de não ter comprado minha própria mobília, em outros momentos não, porque fiz mudanças e a mudança com menos coisa também é mais barato. E acabou que ficou assim, né? Nunca pude comprar o meu apartamento, por exemplo, com salário de jornalista. Então, acabou que eu fiquei de aluguel, né, todo esse tempo e continuo estando. Aí, quando você foi para Brasília, como foi essa história da moradia? Aí você realmente não tinha ninguém, né? Assim, eu conheço. E as pessoas em Brasília não são fáceis, assim, não desmerecendo ninguém de Brasília. Não são. Não. Mas elas não têm a coisa do nordestino, né? Não tem. Jamais. Não tem. O nordestino é ímpar, né? O nordestino é aquele que vê que você tá sozinho. Maceió, eu fui também sem conhecer ninguém. Eu nunca tinha pisado em Maceió na minha vida. Embora fosse um estado do lado do meu, né? Mas hoje eu digo que assim, 80% dos meus melhores amigos
são de Maceió. Porque eu fui abraçada, porque e a amizade de verdade, daquela pessoa que mal te conhece, mas que sabe que você tá só... Vamos aqui, vamos ali tomar um sorvete? Vamos aqui, tá precisando de alguma coisa? Se tiver doente, me avise que eu compro remédio pra você. Eu posso citar inúmeros episódios que eu tive amigos que de madrugada foram na minha casa me carregar no braço pra levar para o hospital, por exemplo, né? De pessoas que sabiam que eu estava passando necessidade e me ajudavam a comprar a feira, por exemplo, né? Então, assim, de amigos que eu tava doente e não podia falar e ficavam comigo em casa só fazendo mímica para eu não ficar sozinha, porque eu tava com problema nas cordas vocais. Então, o nordestino, ele tem isso, né? De trazer você, até mesmo nas reportagens, você chega na casa, minha filha, sente aqui, venha comer um bolinho, se você não comer é uma ofensa, né? Então, assim, eu estava muito mal, entre aspas, acostumada. E quando eu fui para Brasília, eu senti uma diferença gigante, porque o brasiliense, ele é muito simpático, ele é um colega de trabalho muito legal. Quando você chega no trabalho, você se sente... Tanto que eu me iludi, porque eu cheguei no ambiente de trabalho e falei, caramba, então aqui é igual a Recife, igual a Alagoas, as pessoas, né? Uau, e tal. Mas é aquela coisa assim, seja bem-vindo e tal. Vamos marcar pra tomar um chopp, pra não sei o quê. Nunca, esse vamos marcar é nunca, né? É nunca. Então, assim, as únicas pessoas do meu trabalho que eu frequentei a casa delas em Brasília eram pessoas que não eram de Brasília. Uma era alagoana e a outra carioca, que são de terras que são muito mais acolhedoras. Então, assim, realmente eu me sentia muito solitária. Em Brasília foi o lugar que eu, de fato, posso dizer assim, que eu sofri de solidão. Porque em Maceió eu sofri em alguns momentos pontuais. Mas em Brasília eu realmente... porque existe a solitude e a solidão, né? A solitude é aquele momento que você tá só, mas você se complementa, você gosta daquele momento com você. Ok, eu vivi muito isso em Maceió também, como eu vivo aqui no Rio, antes de minha mãe vir pra cá morar. Mas assim, a solidão é aquela que não te faz bem. Então, em Brasília, eu vivi essa solidão que não me fazia bem. E aí, eu, graças a Deus, assim, tinha uma tia minha do Recife, que, na verdade, tia do coração, me conhecia desde que eu nasci. Eu não a via há muitos e muitos anos. E ela já morava lá havia uns 8 anos. E aí, passou a ser o meu porto seguro. Então, assim, eu tava triste, eu ia pra casa dela. Nem que fosse pra vê-la lavar os pratos e ficar conversando, né? Eu ia pra casa dela, pra qualquer coisa, assim. Então, ali foi meu ponto de apoio. Eu chamo ela de mãe postiça até hoje, porque ela foi uma mãe postiça de verdade. O marido dela foi um pai postiço de verdade. Meu aniversário, ela fazia questão de fazer bolo, de fazer um jantar, de chamar as filhas dela. Então, assim, pra eu me sentir em família. Então, ali foi o que me segurou. Assim, porque, de fato, quando eu não estava com ela, eu era solidão. Muito cruel. É uma cidade, assim, maravilhosa de se viver, no sentido de que você tem uma qualidade de vida absurda. Eu amo Brasília, eu amo a logística daquela cidade, a segurança, sabe? Eu me senti, quando eu cheguei, eu falei, meu Deus do céu, né? Eu já tinha conhecido antes e tinha me apaixonado. Mas o morar de verdade, se você não vai em família, se você não vai com o seu marido, com seus filhos ou em família, você de fato pena, porque eles têm grupos muito fechados. Eles são, é bem complicado. Então eu sofri um bocadinho. Nesse ponto, sim. E depois do canal do Boi, aí o que aconteceu? Tinha um prazo determinado também? Você já estava... Não tinha. Não, o canal do Boi eu podia estar lá até hoje, assim, porque eles gostavam muito do meu trabalho. Podia estar lá até hoje, eu fui contratada mesmo, mas desde que eu saí da Globo, eu já estava sentindo algumas coisas em mim mudando, assim, de que, caramba, eu gosto tanto de fazer isso, mas eu já não tô me sentindo realizada fazendo só isso, né? Alguns fantasmas foram voltando, eu não sabia, era uma inquietude grande, aí quando eu entrei pro canal do Boi, ainda assim, aquela rotina não me fazia completamente feliz. Eu comecei a perceber que eu estava numa fase de que eu saía de casa para trabalhar e já ficava dizendo, rezando assim, pedindo mesmo, conversando com Deus no carro. Deus, que hoje seja bem rápido, que eu chegue em casa daqui 3 horinhas, sabe? E isso é horrível, porque você ama aquilo, você nasceu para fazer aquilo, mas aquilo não tá te fazendo feliz, é uma loucura, então você começa a surtar. Foi quando eu criei o meu canal no YouTube, porque eu sentia que eu precisava botar para fora e não sabia o que era. Aí criei um canal de entrevistas, numa pegada mais de entretenimento, que eu podia ser o mesmo, que eu podia rir na hora que eu quisesse, que eu podia chorar, que o jornalismo tradicional não nos permite, né? A gente tem que ser muito comedido.
Então, com temas que eu gostava, nos lugares que eu queria estar, enfim, do meu jeito eu fiz tudo, né? E aí foi muito bom, Mas acho que era ali... aqui em Maceió, não é que você vinha fazer? Eu me lembro logo Muitas no vezes começo, eu não é? fui, porque eu precisava de apoio, né, de patrocínio, de apoiadores, e aí o lugar onde eu me senti em casa e sempre me senti foi em Maceió, onde todo mundo me conhece, e conhece a minha credibilidade. Em Brasília eu estava ficando conhecida por causa da Globo, mas não na magnitude de Maceió, Uhum. então realmente assim, eu gravei muito em Maceió, muito mesmo. Eu ia no fim de semana, gravava, sei lá, 10 programas pro canal, ficava sem dormir para depois voltar para trabalhar no canal do Boi. Porque o canal do Boi me possibilitou algo novo que eu nunca tinha passado na vida, que era ter fim de semana, que era ter feriado. Ai, que maravilha. Ninguém Porque sabe o eu que é passo. isso, né? Ninguém Acha sabe, que a ninguém gente sabe. menina, é fantástico. É fantástico. Então eu comecei a trabalhar praticamente É 4 uma, vezes por semana. o glamour do jornalismo é só na cabeça de quem pensa, para vocês aí que estão assistindo, porque a gente é quase que um trabalho escravo, com outro título, mas é um trabalho escravo. A gente tem sábado, É, domingo, nem feriado. E muitas vezes não tem nem as férias, né? Porque, ah, você não. vai substituir e acabou. E a gente fica assim ao léu. A gente tem horário para entrar, não tem horário para sair, né? A gente Exatamente. acha que tá de folga amanhã e quando tá saindo, amanhã você não tá de folga mais. É. Então não tem horário para comer, né? Então assim, é uma loucura. E aí eu comecei a entender que eu podia ter vida, que eu podia ganhar relativamente direitinho e ter vida, né? E aí a partir disso eu comecei a pegar esses horários mais folgados para eu poder investir em mim e entender o que estava acontecendo. Aí criei o meu canal, viajei bastante para Maceió, gravei em Brasília também. E foi muito bom porque o meu canal foi uma veia empreendedora que eu não sabia que eu tinha, porque eu Uhum. produzia, eu negociava preço, eu contratava pessoas, eu fazia tudo, tudo mesmo, né? E aí eu comecei a gostar disso, assim, de saber que eu posso ser dona de mim, já que eu sempre fui empregada. Aí, criei o canal e tudo mais. Só que aí eu comecei a sentir isso. Eu falei, gente, eu não sei o que está acontecendo. Eu comecei a me trabalhar e percebi que aquilo que eu tinha deixado para trás, que era a arte, estava batendo na porta de novo. Eu achei que só ia viver isso em outra vida. E, no entanto, aquilo estava batendo na porta. Foi quando eu falei, peraí, pra eu entender, porque eu não sei o que está acontecendo. Não sei se é uma frustração, porque eu saí da Globo, não sei se é porque eu não sabia, eu não estava entendendo, né? Eu tinha Uhum. uma vida já de muito tempo muito parecida, embora mudando, né? Mas a minha rotina sempre foi a mesma, relativamente fazendo as mesmas coisas. Então eu não estava entendendo. Aí resolvi voltar a fazer teatro. Me matriculei num curso em Brasília, que é muito boa a escola. Eu vou entrar aqui só pra ver, assim, pra saber se é isso mesmo ou não, se eu tô ficando doida. Comecei aquilo a florar. Aí começou a florar, falei, ih, meu Deus do céu. Aí depois um grande produtor, um grande preparador de elenco do país, que é considerado um dos maiores, foi dar um curso em Brasília também. Era um fim de semana inteiro, assim, muito puxado. Eu disse, bom, agora eu vou sacar, de verdade. Aí fiz esse curso. Quando terminou, ele disse, a gente vai fazer um segundo módulo no próximo fim de semana. E eu não tinha dinheiro, era coisa assim, mãe, eu preciso fazer isso daqui. Ela, tá, vamos arrumar daqui, vamos ver tudo as duas, né? Porque mãe embarca em tudo, assim. Minha mãe é aquela pessoa que apoia incondicionalmente tudo, porque ela é dessas que acredita que é melhor você estar sem dinheiro, mas feliz, do que com dinheiro infeliz. Você tem Sim. que fazer o que você gosta, o que lhe preenche. E aí fiz o outro do outro fim de semana, como eu já estava no canal do Boi, eu conseguia, porque eu não trabalhava no fim de Uhum. semana. E aí eu falei, caramba, então eu preciso realizar o meu sonho de infância de morar no Rio de Janeiro, pelo menos por um mês. Aí me matriculei em 2 grandes cursos aqui, Mas no isso você Rio. ainda estava no canal. Ainda estava no canal do Boi. E quando... Aí Ah, tá. me matriculei nesses cursos, porque eu tiraria férias. Eu ia fazer 1 ano de canal do Boi, então eu me matriculei para fazer esses cursos nas minhas férias aqui no Rio. Comprei passagem e tudo. Foi quando, isso foi meses antes, né? Eu me programei. Foi quando surgiu uma oportunidade para eu assumir um cargo diferente como jornalista no maior instituto público de saúde pública do Distrito Federal, que é o IGES-DF. Que ele tem 8 unidades de saúde pública, eles estavam precisando de alguém desenrolado para ser chefe de mídias sociais. Falei, mas por que eu, assim? Eu nunca tive experiência nisso, embora eu sempre usasse minhas redes sociais, enfim. Uhum.
Aí a nossa arte fica guardadinha, fica guardadinha. Não tá tem dizendo, jeito. é verdade. É isso. Um beijo, Elid. Ela fez um curso comigo, aqui no Rio. Uhum. E aí foi quando falaram, eu falei, meu Deus do céu, mas não, como é que eu vou assumir um negócio desse? Eu não tenho chefe, né? E aí aquilo E começou, eu você falei, não caramba, mas sabia direito como é que é, né? Porque uma coisa é você ter as suas redes sociais, outra coisa é você lidar com... exatamente, com isso de maneira profissional e jornalística, né? Pois Embora que é. assim, eu acho que quando a gente tem muita experiência, a gente capta rápido e eu sempre Sim, digo que a rede social, ela tem muito mais a ver com telejornalismo do que com jornal impresso. Isso é um fato. é. Então, talvez por isso eu tenha pego mais rápido. Aí eu topei, o salário era maior, eu ia ser chefe, ó, chefe, coitada de mim, chefe. Quando eu descobri que eu ia ser chefe de mim mesmo, que eu não tinha ninguém abaixo de mim, né? Mas tudo bem, eu ia fazer os meus horários, não ia precisar bater ponto, ia ter uma nova experiência, eu sempre gostei de novas experiências. Já não estava tão satisfeita mesmo com a minha rotina em telejornalismo, embora gostasse do canal e tudo mais, do canal do Boi. E aí resolvi me jogar. Meu chefe ficou arrasado, me falei, vamos ver no que vai dar, né? Uma empresa com tudo certo, recursos humanos, ia ter direito a várias coisas. Se vou me embora, vou me emburacar aqui. E aí comecei a trabalhar lá dentro do hospital e peguei muito rápido, revolucionei as redes sociais daqueles hospitais, porque não tinha, assim, era uma coisa capenguíssima. Tinha, mas era algo capenga, assim, uma coisa que você não pode nem dizer que é. E passei a ficar conhecida lá dentro em um mês. Todo mundo tinha meu telefone, todas as informações chegavam a mim. Eu quase não precisava saber o que ia acontecer, o que estava acontecendo, porque chegava a mim. Então, assim, eu cheguei a fazer 8 posts por dia de tantas Que coisas que legal. chegavam a mim. Fotos, porque rede social é isso. Eu tinha um fotógrafo comigo, mas era um fotógrafo que eu dividia com a Ascom, então eu não podia depender só dele. Ia com meu celular para cima e para baixo. Fazia muita coisa de casa, porque às vezes em casa eu recebia muita coisa e aí você fica no seu silêncio lá. Então foi muito bacana. Eu consegui colocar minha linguagem de televisão também ali dentro, do texto, que é uma linguagem mais falada, de emocionar, então usei mais o lado humano e menos burocrático, embora precisasse mostrar um pouco da burocracia, né? O hospital recebeu X milhões, o hospital não sei o quê, mas era o que eu menos gostava de fazer e era o que menos dava engajamento na conta. Então foi muito bom. Só que eu já estava nessa, e eu já tinha avisado, tudo bem, eu aceito, mas eu tinha férias para tirar, já tá tudo comprado, então ou vocês aceitam que eu trabalhe de longe, né, quando for em julho, ou então eu não vou poder aceitar. E eles aceitaram. E eu fiquei trabalhando distante. Como eu já tinha feito todos esses primeiros meses, né, essa rede de contatos, muita gente pensava que eu estava lá, dentro do hospital. E eu não estava. Porque parecia, tudo que estava acontecendo, eu conseguia, né? E aí eu vim para o Rio, passei um mês aqui. E aí foi, assim, impossível querer voltar. Impossível mesmo. Assim, Você foi uma fez coisa o tal que curso que virou a aí, chave. Fiz os dois. os dois Fiz cursos, aí depois os que você dois. fez, você disse assim, me encontrei. Já durante eu falei, não dá, era isso, virou a chave, porque eu não sabia o que era, né? Então virou a chave completamente, falei, não dá. Não dá porque eu já não estava satisfeita em morar em Brasília, eu já não estava satisfeita com a minha rotina na comunicação, as perspectivas de trabalho estão cada vez piores no telejornalismo, né? Enfim, o Rio de Janeiro é uma cidade que eu gosto, assim, ela me lembra muito mais o Nordeste do que o Sudeste, né? O carioca, ele tem esse jeito, embora não seja igual ao nordestino, mas ele tem esse jeito acolhedor, mais de que conheceu você agora, mas parece que já lhe conhece há muito tempo, né? Então, eu vivi a cidade, porque uma coisa é você ir visitar e pegar um Uber e tal. Não, eu andei de metrô, né? Eu estava hospedada em Botafogo, mas eu vinha aqui para Barra para fazer o curso todo dia. Então, assim, eu vivi a cidade, né? Eu vivi tudo da cidade. O medo de estar numa rua escura e não saber se aquela região é perigosa ou não. De desconstruir alguns pensamentos, porque a mídia faz a gente acreditar que o Rio de Janeiro tem um fuzil a cada esquina, tem um assalto a cada esquina. Isso não é verdade, mas não mesmo. Eu me sinto extremamente segura aqui. Então, assim, a coisa não é assim. Então, só vivendo. E eu vivenciei, né? Não foi um passeio, eu vivenciei, assim. Eu pouco passei, na verdade, de turismo.
Porque eu estava trabalhando também à distância. Então, o tempo que eu não estava estudando para o curso ou na aula, eu estava trabalhando. Então, assim, eu comecei a ficar angustiada de novo com essa coisa do prazo, porque estava o prazo acabando, eu ia voltar para Brasília e comecei a ficar muito preocupada. E aí eu cheguei em Brasília e disse, não dá. Eu de fato, assim, eu acho que eu ia ficar depressiva, sabe? Eu não estava bem, assim, de estar ali de novo. Eu peguei o avião voltando, eu chorei voltando para Brasília. Falei, eu não quero isso para mim mais, sabe? E aí eu tomei essa decisão assim. Eu liguei para minha mãe no mesmo dia. Isso era fim de julho do ano passado. Porque eu passei o mês todo, acho que era 30 de julho, 31, sei lá, o 1º de agosto. Falei, não quero mais ficar aqui, vou pro Rio, não sei o que vai ser da minha vida, não tenho perspectiva de emprego lá, mas Deus está comigo, nunca me desamparou em tudo que eu fiz e eu vou seguir meu coração. Aí ela disse, ok. E minha mãe sempre apoiou, mas minha mãe, diferente de mim, nunca foi tão proativa quanto eu. Então, assim, quando minha mãe tá pensando em resolver uma coisa, eu já resolvi. Então, em uma semana eu estava com o apartamento vazio, com a mudança feita para um depósito e fazendo contatos para conseguir um lugar para ficar aqui pelo menos por um mês até eu me organizar. E você não tinha nem lugar para morar, literalmente. Não tinha nada, eu não tinha nada, eu não tinha emprego, eu tinha um emprego que eu tava e que eu ia sugerir continuar trabalhando por ele à distância, o que seria maravilhoso, mas eu sabia que eu corria o risco de não ficar, né, que eles não topassem. Embora eu tivesse provado que eu até rendi mais distante do que lá dentro. Mas eu era um risco. Tanto que eu fui demitida um mês depois que eu vim morar no Rio, né? Mas, assim, eu sempre pensando que aquilo não ia acontecer. Caramba, não demitiram ainda, vamos continuar. Mas eu tive que informar lá, eu não ia ser desonesta, se estou indo morar no Rio de Janeiro. Vou continuar postando do mesmo jeito que eu fiz agora, do mês passado, que deu tudo certo. A mesma coisa. Então, se vocês toparem, vai ser maravilhoso. E, de fato, seria porque o Rio de Janeiro é 3 vezes mais caro do que Brasília. E o salário que eu ganhava lá seria muito importante para mim aqui. Mas tudo bem, eu vim embora. Sim, aí você conseguiu uma casa, a gente tem 5 minutinhos. Eu quero saber como é que você está nessa área de atriz, nessa versão atriz. E como você conseguiu as suas coisas aí, porque você não tinha nada. Aí pediu SOS a alguém, conseguiu... Eu fiquei na casa de uma amiga de infância. Amiga de infância, na verdade, que eu não tinha contato nenhum com ela, mas ela cedeu a casa, minha mãe fez um contato, lembrou que ela morava aqui no Rio, fiquei na casa dela durante um mês e comecei a procurar apartamento e fazendo cursos durante esse 1 ano que eu decidi voltar a atuar. Eu fiz, em 8 meses eu fiz 8 cursos, porque eu precisava me sentir dentro de um mercado que eu não fazia parte dele, né? E aí eu estudei muito. Literal, né? Porque literal. Não, eu sou ninguém. Eu sou ninguém na arte, isso. Quer dizer, não mais ninguém, agora eu já sou alguma coisa. E aí foi uma batalha para conseguir, mas enfim, procurei sozinha, rodei a cidade, fui atrás de imobiliária, e a burocracia aqui é muito maior, né? Você tem que provar 1000 coisas, e tudo tentando negociar, explicando minha situação, tudo que eu conseguia desconto, eu conseguia que as pessoas... Porque eu contava a minha história e elas se sensibilizavam, porque pela regra dela não era assim que funcionava. Mas assim, deu tudo certo, as pessoas, não existe glamour nenhum, é muito sacrifício, eu me privei de tudo, eu vim sabendo que eu seria demitida porque eu sentia que eu ia ser, eu sabia que eu ia ter que me privar de milhões de coisas, eu não vou a cinema, não vou a teatro, embora eu ame, veja que contradição, eu não vou a restaurantes, eu não vou a nada disso, porque eu preciso morar, eu preciso estar aqui, né? Eu trouxe minha mãe, porque eu não queria mais ver minha mãe envelhecer sozinha. Então, para trazer minha mãe, eu não podia colocá-la dentro de uma kitnet, como eu sempre morei. Precisei alugar um apartamento mais caro do que eu alugaria, porque eu quero dar conforto para ela. Para isso, o que é que você está fazendo? Hoje eu trabalho como autônoma. Eu dou mentorias em comunicação, em redes sociais, em oratória, em tudo que eu adquiri de experiência ao longo de 17 anos de carreira como jornalista, eu dou mentorias, ou seja, eu oriento pessoas, né? Não são cursos, eles são coisas personalizadas para o propósito de cada um. Além disso, eu também trabalho como social media, ou seja, eu continuei fazendo o que eu fazia lá no hospital, mas de maneira particular para profissionais autônomos ou para empresas. Eu gerencio as contas de redes sociais dessas pessoas, ou sou consultora delas. Então, eu tenho
trabalhado, me virado dessa maneira, e o que me possibilita, por não ter um vínculo empregatício, por um lado, me possibilita o fato de que eu tenho meus horários que eu faço, e eu posso, assim, investir na carreira artística. Você já fez algum trabalho? Faltou 1 minuto e 43. Ai, meu Deus. Então, eu fiz alguns testes e pelo meu esforço consegui passar em dois filmes e um musical antes da pandemia. Começamos a ensaiar um musical, infelizmente parou, não temos perspectiva de volta, porque é teatro. E a personagem principal, assim, uma das principais, um musical de Chico Buarque, foi uma grande alegria pra mim, assim, me deu muita força de saber que eu posso realmente... Sua meta se tornar televisão e cinema. Grande atriz, sem dúvida. Vai conseguir. E tô em 2 filmes, né? Esses 2 filmes a gente parou de filmar antes da pandemia e vamos retomar agora. Segunda eu já retomo mais um. E vamos lá. E tem que se virar nos 30. Estudando muito, cantando, aprendendo instrumento e me capacitando cada vez mais. Mas, repito, não deixei de ser jornalista. Porque as pessoas acham que a gente não acha que a gente separa. Não, eu só agrego. A gente vai botando. Com certeza, com certeza. Catarina, foi ótimo, uma história linda. Ai, obrigada. Realmente de superação dentro do nosso tema, superação de desafios. Eu te agradeço muito e as pessoas eu que agradeço. Também, e as pessoas que pararam e mandaram mensagem, não conseguiu nem responder muito, né? Foi. Mas obrigada a cada um. Beijo grande, viu? Tchau, tchau. Obrigada pelo espaço. A nós. A nós.